Vamos falar agora sobre o novo empreendimento que está chegando em Guaratinguetá. Você deve ter ouvido falar dele. É o Residencial Belvedere, ao lado do bairro Santa Luzia. O condomínio fechado comportaria 24 horas. Possui lazer completo, com piscinas adulto, infantil e playground, quadra recreativa e Praça do Fogo. É praticamente um clube dentro do seu condomínio. No Residencial Belvedere, são 132 casas de 2 andares, com 2 dormitórios, quintal e varanda. Você pode escolher a sua casa direto na planta, com opções de até 94 metros quadrados, com entrada em até 60 vezes e pagamento em até 30 anos, através do programa Casa Verde Amarela, da Caixa Econômica Federal. Para quem quiser saber mais, vá até o estande, localizado na Avenida JK, ao lado do shopping, ou acesse o site residencialbelvedere.com. Clínica Barros, há 25 anos, prestando serviço de qualidade na cidade de Guaratinguetá. Oferece serviço completo em otorrinolaringologia, com consultas com especialistas, exame de nasofibrolaringoscopia, fonoaudiologia e tratamento de surdez, estética de face, medicina do sono com exames de polissonografia e tratamento de ronco, centro de diagnóstico gastrointestinal, com exames de endoscopia e colonoscopia, além de equipe de tratamento de obesidade com nutricionista e psicólogo. Agende a sua visita pelos telefones 12 3125 4152, 3125 4837 ou WhatsApp 9 9785 1377. Estúdio Maria Beleza. Há 10 anos cultivando saúde e bem-estar. Terapias capilares e integrativas. O embelezamento dos fios com um novo conceito, uma nova forma de se ver e se amar, pois sabemos que cada cliente é única. Conte com a gente em um ambiente aconchegante e acolhedor, sempre com um bom café. @Maria Beleza. Curta e saiba mais sobre o nosso trabalho. É mega no atendimento, é mega no meu coração. É mega pra toda a família. A Mega Farma é tudo de bom. Aqui tem saúde, bem-estar e confiança, para você aproveitar o melhor da vida. Mega Farma, há 20 anos, cuidando de você. Mega Farma, sua saúde em primeiro lugar. Preço baixo, atendimento humanizado e delivery em toda a região. Laboratório Oswaldo Cruz. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida. E faz a escolha por acolhimento, respeito e confiabilidade. Laboratório Oswaldo Cruz. Sua confiança é a nossa maior conquista. Estamos atendendo no piso superior do Buriti Shopping Guaratinguetá. Programa Rolando um Papo de hoje, entrevista ao médico cirurgião cardiovascular Vanderbilt Barros. Além das questões ligadas ao coração e a outros problemas inerentes à cirurgia e ao cirurgião vascular, a gente vai falar de Covid, de tudo que nos compete nesse momento que a gente está vivendo. Doutor, muito obrigada pela presença, prazer recebê-lo. Muito obrigado pelo convite, estava com saudade de você, faz um tempinho já. Faz tempo. Já faz um tempo. O Covid nos distanciou, né? Pois é. Mas estou aqui para poder ajudar a esclarecer alguma coisa. Doutor, a primeira pergunta é o que é um médico cirurgião cardiovascular? Porque quando eu disse que eu ia entrevistá-lo, muitas pessoas queriam saber especificamente o que faz um médico cirurgião cardiovascular. É uma complexidade que a gente chama, né, de alta complexidade. Cirurgia cardiovascular, cirurgia neurológica, algumas cirurgias ortopédicas, a gente chama de classifica elas com uma complexidade maior, assim como cateterismo, angioplastia. Enfim, o cirurgião cardiovascular está habilitado e preparado para mexer em tudo que é vaso e pertinente ao coração. Então, em relação ao coração propriamente dito, a parte cardio, né, cardíaca, o cirurgião cardíaco está habilitado a fazer as pontes que são necessárias para o coração, no caso aí quando se tem um infarto, ou mesmo naquele princípio de infarto, quando as artérias do coração começam a ficar entupidas e você precisa irrigar o coração de alguma forma, porque o coração é um músculo que não para. Né? Então é um motor de carro que fica girando o tempo todo
Se em algum momento a bomba de gasolina para de mandar gasolina lá para o motor vai querer continuar a movimentar, mas para de funcionar. Então o coração funciona do mesmo jeito. A gente dormindo, acordado, fazendo exercício ou passando raiva, o coração está ali batendo e o sangue tem que chegar. Então, quando o sangue começa a ter essa dificuldade, é um momento que você precisa muitas vezes fazer algum procedimento para fazer alguma ponte, que é você colocar, a gente chama de enxerto, né? Uma safena, uma mamária, passando desse ponto de obstrução e colocando na frente para continuar irrigando o coração. Outros procedimentos que a gente também faz em relação ao coração são quando se tem problema nas válvulas do coração. As válvulas, elas são obstáculos, né, que regulam aí entre o batimento da parte superior do coração e a parte inferior. Então o coração ele bate em 2 câmeras, né, na verdade são 4, mas uma de cima e uma de baixo, e elas batem de forma alternada. E essa válvula fica no meio do caminho, controlando a passagem e o refluxo de sangue. Então muitas vezes tem necessidade de troca dessas válvulas. Muitas vezes algum defeito congênito do coração, os próprios aneurismas, que são dilatações aí que estão pertinentes nos vasos perto do coração. E a parte vascular condiz com o resto de todos os vasos, né? Basicamente da parte extracraniana, fora do crânio, carótidas, daqui para baixo. Então muitas vezes ele está habilitado ali a resolver qualquer tipo de problema, seja obstrução ou seja dilatação como um aneurisma. Você sabe que o curioso é que, embora hoje exista muita informação, tem campanhas de prevenção relacionadas ao coração, que você precisa fazer para ter uma vida mais saudável, o número de pessoas que morrem com problemas relacionados ao coração ainda é o maior número do mundo. E segundo consta, a pandemia acabou acentuando esse problema, os problemas inerentes aí ao coração, e ainda é a doença que mais mata no mundo. Confere essa informação ou não? Confere. A doença cardiovascular é a de maior morbidade e mortalidade mundial ainda, né? E essa pandemia, o que ela fez? Ela fez com que as pessoas ficassem reclusas, sem acesso a médico. Tem muitos médicos ainda não estão trabalhando, né? Muita gente fez opção, principalmente os mais velhos um pouco, às vezes acima de 60, ou que tem já alguma doença, ele preferiu ficar mais recluso ou realmente trabalhar menos. E isso tudo foi tanto em serviço privado quanto em serviço público. Então muita gente aí foi redirecionada dentro da especialidade para UTI, naquele momento que precisou aí de médico dentro de UTI ajudando, né? Por falta de médico mesmo, né? Os hospitais começaram a transformar leitos normais em leitos de UTI, né? E isso aí debandou, né? Necessitou muito de uma ajuda médica maior e distanciou muitas vezes aquele segmento que os pacientes faziam, né? Vamos falar das doenças cardiovasculares que os pacientes faziam, e aquilo deixou uma janela maior, né? A pessoa precisava fazer aquele tratamento ou estava próximo de fazer uma cirurgia, e aquilo foi agarrando, foi ficando comprometido, porque começou depois a faltar as medicações, leito de UTI, aquilo tudo, e por uma necessidade mundial, uma contingência, aquilo ficou parado. Então hoje está tendo aí uma alavancagem, né? Uma necessidade maior, algumas urgências vêm aparecendo, algumas pessoas morreram, algumas pessoas perderam perna, tiveram AVC, justamente por uma dificuldade de acesso a ajuda. Porque o entendimento, ao que parece, é o que a gente fala de contraproducente, né? Embora se tenha muita informação a respeito de doenças ligadas ao coração, o número de mortes ele continua aumentando em nível mundial. Então, quando a gente está falando isso aqui, não está falando especificamente de Brasil. A depressão, ela influencia também? Porque foi um dos problemas muito apresentados com a pandemia, foi a questão da tristeza e da depressão propriamente dita. Ou não tem relação específica? Não, ela influencia porque muitas vezes a pessoa já tem uma tendência, uma boa parte, a negligenciar a doença. Vamos falar do depressivo, vamos falar da doença cardiovascular. Não vai acontecer infarto comigo não vai acontecer nada disso, eu fumo, mas nunca me aconteceu nada, meu diabetes está meio descontrolado, mas também nunca me aconteceu nada, nunca senti nada. Então são doenças que às vezes, né, vão comendo ali devagarzinho. Um momento vem um infarto, que às vezes pode ser fulminante ou não, e a vida muda ou acaba, né? Então quando se tem uma depressão,
Às vezes a pessoa que já tem aquela dificuldade de aceitar a doença, aceitar o tratamento, buscar ajuda, a depressão vai e fortifica isso aí, fortalece essa condição que a pessoa não tem. Quer dizer, eu já não quero, fico deprimida, não vou saber, não quero mais saber. Esse processo de negação é muito presente em doença? Muito presente, né? Não por maldade, eu acho. As pessoas acham muito, não vai acontecer comigo, e eu não sinto nada. Então, muitas vezes você tem dificuldade a convencer ela que ela tem aquele problema. Você faz o exame, mostra tudo, e a pessoa ainda fica, mas eu não sinto nada. Ela quer sentir alguma coisa para poder pensar. Para justificar, mas talvez. Muitas vezes, um derrame, ele não avisa. Se você vê que já tem uma obstrução lá, daqui a pouco vem o derrame e aí seja o que Deus quiser. O seu cérebro vai reagir do jeito que der. Um infarto, mesma coisa. Pode ser infarto pequeno, você pode ter um socorro, você pode ser, continuar vivo, mas debilitado, porque daí morre muito músculo do coração. Vamos pegar o exemplo do carro. Vamos botar um carro 4 cilindros. Você estraga lá 2 cilindros, o carro não vai andar como anda normalmente. Vamos botar que você estragou. Não tem conserto 2 cilindros do seu carro. Você vai andar só com o carro 2 cilindros. Então ele não vai andar direito, ele não vai subir morro, não vai fazer nada disso. Então, uma vez um infarto que não mata, ele pode, dependendo, danificar muito seu coração. E o coração vai passar a bater menos, com menos força, aí você vai cansar. Você não vai ter condição de fazer uma caminhada, uma atividade física. Tem gente que não consegue nem comer direito. Ou muitas vezes um infarto fulminante. Morreu, caiu duro. Doutor, vamos falar muito do nosso quintal, né? Embora eu tenha apresentado aqui essa relação que é a doença que mais mata no mundo, daí logo a gente associa a questão econômica ao país que a gente vive, com essa série de roubalheira que acontece, daí o pessoal tira dinheiro da saúde, que era para ser usado na saúde em tempo de Covid, para se beneficiar ou se locupletar. O Brasil, como que a gente está hoje relacionado às doenças cardiovasculares? A senhora acha que pode ter uma relação um pouco otimista? Que a gente avançou no que concerne a prevenção, ou que ainda existe regiões em que isso acontece, ou regiões mais abastadas, em que as pessoas tenham consciência da necessidade de fazer a prevenção, ou ainda a gente podemos dizer que existe essa estagnação? É muito eclético, viu, Adriana? É muito difícil a gente falar realmente se tem região ou não. Isso depende de muita gente. Tem pessoas que a gente faz o diagnóstico, tem uma doença grave, que a gente sabe que vai dar um problema, ou hoje, ou amanhã, ou depois. Conversa sobre o que fazer e a pessoa começa a passar em médicos porque ela quer ouvir o seguinte: não, você não precisa tratar não, tá tudo bem. Sim, sim. Então é aquela negligência. Então isso depende muito de cada um. Mecanismo de defesa. Eu não quero fazer isso. Negação mesmo. Acabou. E então assim, depende muito de cada um, de cada pessoa. Tem gente que vai até o médico mais vezes que o necessário. Eu brinco lá que eu tenho uns pacientes até jovens no consultório, que quase todo mês está lá. Até falando assim, mas o que ele está fazendo aqui de novo? Não é possível que ele está aqui. Não, ele fez um exame que quer te mostrar. Mas nem fui eu que pedi. Não, mas ele quer te mostrar porque ele confia em você. Então tem gente que exagera até, e tem gente que não. Tem sempre um mediano que faz ali, sempre, a cada 6 meses, faz uma rotina, tudo. Mas a gente depara também com a situação do serviço público, que muitas vezes as pessoas, hoje aumentou muito a incidência, quer dizer, as pessoas perderam o emprego, perderam o poder de compra, e acaba que isso muitas vezes ele vai pagando com a saúde. Eu não sinto nada, não vou procurar. Então, muitas vezes, a hora que ele precisa, ele vai encontrar uma certa dificuldade hoje, porque muitas vezes tem lugares aí que estão mais associados ao atendimento de Covid. Hoje caindo um pouquinho, mas houve essa situação nesse ano e meio que a gente passou, que tudo virou Covid. E muitas vezes a pessoa passava mal em casa, mas postergava aquilo, ficava enrolando, porque, não, eu vou para o hospital, lá só tem Covid, eu não vou lá. E muitas vezes, como diz o outro, dava ruim. Não ficava uma situação boa. Você vê que o sistema ele tem essa perversidade, Porque você acaba de falar, o Covid ele acabou acentuando e na verdade ele acabou nos assombrando. Acho que o termo, até dá para usar esse termo. Mas ao mesmo tempo ele mostra as vísceras de um sistema que já era caótico e ele fica mais caótico a partir daí,
essa complexidade que você se refere, de que a pessoa teve que optar, né? Ou ela coloca comida em casa, ou ela paga um plano de saúde que já tem um valor caro, né? Mesmo se a gente considerando um plano de saúde que é um preço acessível. Ele deixa de ser acessível para uma população que teve que escolher entre pagar o plano de saúde ou pôr comida em casa. Essa percepção, vocês que trabalham diretamente nesse dia a dia, deu para fazer esse mapeamento, esse entendimento? Não, acontece sim, porque às vezes a gente tem, né? Às vezes a gente sabia, por exemplo, pré-pandemia, que a pessoa estava trabalhando, tinha um plano de saúde, estava em preparo cirúrgico. Cirúrgico. Então, todo que está em preparo cirúrgico, a gente faz lá, determina, escreve, né? Faz pedido por convênio, então você tem um controle. Depois sumiu, ok. Só que a gente sabe que tem alguns graves. Então, depois que você voltou a entrar em contato com essa pessoa falou assim, não tem mais condição nem de ir na consulta, não tem mais plano, não tem como pagar a consulta, então quero saber de operar. Estou tentando SUS. Né? Então, acaba que o SUS também muitas vezes ficou parado. Né? Em relação à cirurgia cardíaca, a gente sabe que muitos lugares aí de serviço público de grande referência tinha uma fila de espera enorme porque não estava tendo como ser operado. A demanda é sempre maior. E parou. Né? E parou também de operar. Então, isso tudo foi somando isso tudo. Em relação, né, ao dinheiro, né, o que a gente entende como médico, eu não sou administrador, nada disso, não tenho acesso a nenhum tipo de informação maior, mas a gente vê que muitos hospitais se beneficiaram, sim. Claro. Souberam usar esse benefício, esse recurso que veio, né? Muitos usaram, talvez, de alguma forma para pagar algumas contas e ajustar melhor o caixa, e muitos que, de repente, estavam um pouco mais saudáveis, usaram isso aí para até melhorar, para realmente fazer o que precisava fazer, atendimento, o SUS, né, de leitos de UTI, leitos de enfermaria, respiradores, que realmente ficaram muito caros, né, os respiradores, porque lá alta demanda e falta de material. Depois medicamento subiu muito medicamento, coisa que você comprava às vezes uma ampola de um remédio por R$20 virou 200. Então realmente, né, em larga magnitude é um preço absurdo. Mas muitos aproveitaram e tentaram se organizar melhor, melhorar estruturalmente, usar esse dinheiro, né, de uma forma mais humana, mais inteligente, para poder melhorar a estrutura, porque, em teoria, a vida não vai acabar, né? A estrutura vai continuar e vai atender, sendo Covid ou não, aquilo vai continuar. Então, muitos também conseguiram aproveitar isso. Bom, a gente vai dar um giro, não sai daí, que daqui a pouquinho a gente volta, né, tentando dar uma visão mais otimista nesse cenário. Vamos falar agora sobre um novo empreendimento que está chegando em Guaratinguetá. Você deve ter ouvido falar dele. É o Residencial Belvedere, ao lado do bairro Santa Luzia. O condomínio fechado comportaria 24 horas. Possui lazer completo, com piscinas adulto, infantil e playground, quadra recreativa e Praça do Fogo. É praticamente um clube dentro do seu condomínio. No Residencial Belvedere, são 132 casas de 2 andares, com 2 dormitórios, quintal e varanda. Você pode escolher a sua casa direto na planta, com opções de até 94 metros quadrados, com entrada em até 60 vezes e pagamento em até 30 anos, através do programa Casa Verde Amarela, da Caixa Econômica Federal. Para quem quiser saber mais, vá até o estande, localizado na Avenida JK, ao lado do shopping, ou acesse o site residencialbelvedere.com. Bom, voltando aqui com a entrevista do Dr. Vanderbilt Barros, que é cirurgião cardiovascular. No primeiro bloco, o doutor explicou qual é a função que faz um médico cirurgião cardiovascular, e a gente falou um pouco dessa complexidade desse momento que a gente está vivendo e a constatação que as doenças ligadas ao coração, elas são as doenças que mais matam no mundo. Então não é um problema local, né? Não é um problema só nosso do Brasil. E a gente estava entendendo também esse momento do Covid, né? Como que as coisas acabaram se afunilando num sentido da gente precisar salvar vidas de forma mais rápida, mas que em contrapartida, as outras doenças, elas continuaram a existir, né? Quem tinha diabetes, ele continuou com diabetes, quem tinha problema no coração, continuou com o problema do coração. Então, as outras doenças somadas ao momento da pandemia do Covid.
Eu queria que o senhor tentasse, se possível, ilustrar um pouco isso nesse dia a dia tão conturbado do profissional que às vezes ele está obrigado a fazer essa escolha, né? É uma situação árdua, mas você, em determinado momento, você tem que chegar para o paciente e tratar isso de uma forma mais fria. Como é que fica a cabeça do profissional dentro de um cenário como esse? É bem complexo, né? Uma coisa é você atender um paciente que a gente chama eletivo, você me procura no consultório, uma doença que é crônica, mas está relativamente estável, ou um pouquinho descompensado, mas não está te botando em risco. Sim. Essa é uma coisa. Outra coisa é aquela pessoa, aquele paciente que você conhece numa urgência dentro do hospital, que você não tinha relacionamento nenhum e vai ter que dar uma notícia, em teoria, ruim, né? Pois é. Olha, você está correndo risco, você tem que operar, você vai infartar, você vai morrer, você vai perder a perna. Então, isso gera um estresse muito grande que você tem que ter, assim, um grande discernimento, né? Ser abençoado com as palavras que você vai colocar e buscando realmente fazer o bem para ela, a melhor situação. Então muita gente escuta assim: doutor, se fosse sua mãe, você operaria? Se fosse seu pai, você operaria? Sim. O que você faria? Então a gente escuta muita coisa, né? Se fosse você, não quero fazer, não quero saber de cirurgia, a gente escuta, né, N versões aí para fazer, mas realmente essa parte da urgência, e principalmente quando a gente não conhece o paciente, família. Não tem um histórico. Realmente a pessoa não sabe quem é você, né? Quando ela sabe quem é você, às vezes ela, né? Principalmente se escutou falar alguma coisa bem de você, ela já fica um pouco mais tranquila. Mas se é zero, né, de contato, é mais complicado isso aí. E vocês vivenciaram muito isso no limite, né? Porque UTIs lotadas, só pacientes de Covid, tendo que preservar a vida do profissional que também tem família. Porque tem até uma pausa aqui, gente. Médico tem mulher, casa, filhos, e ele também está trabalhando, mas depois ele volta para casa. Um médico que já tinha problema no coração, numa hora dessa, ele também fica ali numa linha muito tênue. Tanto que, né, falando em Covid, a gente perdeu muito colega, né? A gente perdeu muita gente aí, né? A gente ficou sofrendo, muitos saíram também, mas realmente muitos foram embora. Doutora, o coração tem a ver com a idade? Não tem nada a ver, né? Pessoas jovens, elas podem ter um problema no coração... Existem os problemas genéticos, né? Muitas vezes a pessoa já nasce com alguma situação. Alguns podem passar desapercebido durante um tempo de vida, até adulto mesmo, né? Que você percebe depois, não são problemas muito graves que ele pode dar uma sobrecarga ao longo do tempo. Outros, muitas vezes, hoje em dia, já são reconhecidos problemas cardíacos já dentro da barriga, na gestação mesmo. Você fazendo um ultrassom bem feito, você já consegue prever aquilo. Os casos mais drásticos mesmo, muitas vezes o neném acaba nem sobrevivendo, né, ou morre, né, dentro da barriga mesmo, ou logo depois, nos primeiros dias de vida, acaba não evoluindo bem isso aí e indo ao óbito. E muitos sim, a gente consegue ajudar. E eu falo que até é uma subespecialidade, vamos dizer assim, não subespecialidade menosprezando, mas o cirurgião cardíaco que opera criança, para mim, ele é eu não gosto de operar criança, não me vejo como um pediatra, um cirurgião pediátrico, mas eu admiro muito quem faz, é tudo muito delicado, muito pequenininho, né? Além do estresse da vida da pessoa, tem o estresse da família, dos pais, de tudo, né? Um recém-nascido acabou de nascer, então realmente é de tirar o chapéu para isso aí, né? E as doenças que vão desgastando o coração, né? Assim como nossa pele, nosso cabelo, o coração também, né? Ele não para, ele está ali batendo o tempo todo. Então, o consumo dele é alto. Então, a gente tem que cuidar com muito carinho dele. Você sabe quando você fala dessa coisa da criança, né? Não sei se você ouviu muito isso no exercício dessa profissão, mas muitas pessoas têm aquilo que a gente chama de sofisma, né? Que é a ideia falsa daquilo que o médico é, como se o médico fosse um ser de outro planeta e está naquele momento lidando com uma situação limite. E não é, né? O médico também tem essa humanidade.
Você é dessa época que as pessoas viam o médico como se fosse uma entidade ou um ser à parte? Você trabalhou em ambientes assim? Até hoje, que existia esse desafio? Sim, muitas vezes a gente se depara com isso. Meu padrinho mesmo, há um tempo atrás, aí eu falei que eu estava meio gripado, tudo, e ele falou sério para mim. Mas médico fica doente? Ele falou sério, ele não estava brincando, né? Então, essa cultura ainda existe. Claro, cada dia menos, né? A geração que vem vindo aí está muito mais esperta pela própria situação que a gente vive, né? Comunicação, então isso deixa a pessoa mais apta tudo. Mas muita gente se depara com isso, né? Hoje é mais frequente quando a gente pega as pessoas de mais simples, que trabalham em roça ou em zona rural, que trabalham, que eles realmente ainda enxergam o médico como, né, um semideus, vamos dizer assim. E eu falo que a medicina melhorou muito, avançou nesse sentido, porque na época eu não vivi, né, vamos dizer, vivi mais como criança, vamos dizer assim, né? Praticamente só tinha um médico, 2 médicos, poucos médicos, você tinha pouco acesso. Então aquele médico era o dono da razão, certo ou errado, dentro do raciocínio dele, do diagnóstico dele, você obedecia e seguia aquela linha. Hoje em dia não, hoje em dia se vai no meu consultório, eu te falo um negócio que você não agradou muito, ou você desconfiou, você não concorda, você vai fazer o quê? Você tem uma facilidade de procurar uma segunda opinião. Né, passar por um outro, enfim. Então hoje acho que melhorou muito, né, para isso. Em cidades de interior isso é muito mais veemente, né? Ele acontecia assim de uma forma mais frequente. Melhor falando, você tinha um médico da cidade que era referência para todo tipo de doença. Você estava doente, a pessoa falava assim, vai em fulano, que fulano resolve todos os problemas. Exatamente, né? Eu não vivi isso aí, mas eu vivi como criança, né? Eu já tinha alguns médicos lá e eu lembro de o médico que fez o parto, né? Quando eu nasci, realmente ele foi médico da minha família, dos meus pais, a gente tudo. O doutor Caetano era conhecidíssimo aqui, né? Lembrando que a gente está falando aí para várias cidades, mas especificamente aqui na cidade de Guaratinguetá. A tecnologia, ela é uma aliada nesse processo, porque na mesma medida que você tem muita informação, aquela informação também pode ser traiçoeira. Você tem algum sintoma, você vai procurar no Google o que é aquele sintoma e daí você se medica, ou você acha que o que você está sentindo se adequa àquilo que está explicado ali. Nesse aspecto, isso é muito negativo e você observa isso com frequência? A gente chama o Dr. Google, né? Provavelmente todo mundo já sabe. É verdade. Né? Consultor Dr. Google. E muitas vezes o Dr. Google aparece só os desastres, né? Então as pessoas vão ler lá muitas vezes, né, de algum tipo de doença. Vamos pegar aí trombose, embolia pulmonar, que a gente, né, virou um tema forte aí com Covid também. Então as pessoas leem aquilo lá, mas pega só caso drástico que aparece na primeira, porque provavelmente pela procura maior todo mundo vê aquilo, aquela desgraça toda. Então ele vem sempre mais para cima. E aquilo acaba desesperando muito. E para outras coisas também eu acho ruim, porque ela muitas vezes lê, entende uma coisa, mas não é aquilo que está dizendo e faz um tipo de tratamento por ela mesma. Então, muitas vezes, algumas pessoas se confessam pra gente lá, olha, doutor, eu li, procurei isso, mas eu não melhorei e resolvi vir. Então, você vê que ela entendeu tudo que é um errado. tempo que, às vezes, a pessoa não pode se dar o luxo de perder. Dependendo. E daí, no sentido literal da palavra perder, né? Porque dependendo da gravidade do caso, um dia significa muita coisa. Exatamente. Um dia, algumas horas, dependendo, né? Você sabe que às vezes você lê exame, você deve ter paciente assim. E daí também vai procurar o resultado do exame. Antes de chegar no médico, por conta da ansiedade, vai procurar o que aquele resultado quer dizer. Não, gente, não façam isso porque é enlouquecedor. É de enlouquecer. Daí você chega no médico como se você soubesse daquilo que você está falando, com toda a autoridade no assunto. O mais comum é a pessoa não entender nada da confusão, né? Eu li isso aí, mas se eu li uma palavra, pega uma palavra que ela não é gravidade nenhuma, mas pegou, ela não cismou aquela palavra, não, doutor falou que tem isso aí, eu estou preocupada. Aquilo é o de menos, de repente até grava o exame, mas a palavra grave está em outro lugar que ele não entendeu. Então é muito mais comum falar só, eu peguei, desculpa doutor, eu abri, mas não entendi nada. Passado quase 2 anos, né, que a gente vai fazer de pandemia, dezembro, e tem uma expectativa menos otimista, mas a gente não vai falar sobre ela.
o que a gente absorve desse momento? Daí estou falando especificamente da sua especialidade, né? O que ficou mais sensível a você de observar no todo? Eu acho que realmente as pessoas que sabem que são mais fragilizadas com isso, não adianta falar que são pessoas, algumas, né, porque a maioria vai ter algum comprometimento cardiovascular, né, muitos não sintomáticos ou não expressivos, mas muitos vão desenvolver a doença importante. A gente fica velho. Só de ficar velho, quando a gente está velho, significa que nós estamos desgastados. Então, nosso coração está desgastado, nossas artérias sempre vão tender a entupir. Sempre vão tender a entupir. Então, essa rotina, revisão, principalmente aí, né, dependendo da idade, né, já acima de 50, muitas vezes a gente já começa a fazer uma rotina um pouco mais próxima. E se tem já algum histórico importante, né, familiar ou doença associada, um cigarro, diabetes, pressão alta, isso tudo vai agregando e o seu desgaste vai ser maior. Essa é a mesma coisa se você vamos voltar no carro, né? O seu carro está parado em ponto morto na garagem, lá com a rotação baixinha. Se você deixar ele ligado ali direto, esquece a gasolina. Se você deixar ligado, ele vai ter um desgaste pouquinho. Mas você continuar a deixar ele parado ali, mas você pegar um tijolo e colocar no acelerador, mesmo em ponto morto, e deixar o motor a 10 mil rotações, o seu desgaste vai ser muito mais rápido. Né? Então, quer dizer, o tempo, ele é inerente. O tempo ele vai desgastar a gente e cada um vai ter um comprometimento dentro daquilo. Então, quem tem uma tendência maior, ou tem alguma doença associada, ou ajuda a doença a evoluir mais, né, vai acabar tendo que precisar de um acompanhamento mais próximo. Doutor, independe se você tiver uma vida saudável, né? Se você fizer tudo direitinho, como manda o figurino ou como está estabelecido nos preceitos, para você não ter um problema cardiovascular, isso não quer dizer que você não vai ter. Vamos voltar para o carro. Vamos voltar para o carro. Você tem lá um carro zero. Né? Quando você compra o carro zero, você ganha lá as revisões, né? Tem a garantia, você faz a revisão, você vai pagar só um óleo, um negócio qualquer, mas você vai levar com o maior gosto porque a revisão está gratuita. Depois que passou 2 anos que você não tem mais revisão gratuita, você já vai ficar meio assim. Vai ficando desleixado. No primeiro ano você leva, depois não, o carro está bem, não acendeu luzinha nenhuma, você continua girando com ele. Mas vamos dizer que você esqueceu de revisão, esqueceu de fazer qualquer coisa. Um belo dia, vai dar um BO. A gente é a mesma coisa. Por mais que você tenha tratado seu carro bem, você troca o óleo, você vê os dias de freio e tudo, mas se não fizer um pente fino nele, um preventivo, uma hora vai dar problema. Mas nesse cenário, você ser assintomático é incrivelmente pior, né? Porque pelo menos quando você tem algum sintoma que está relacionado à doença, você ainda tem o tempo de se tratar, às vezes tem o tempo de se tratar. Mas quando você não tem sintoma nenhum... essa é a importância de procurar. Justamente essa é a importância. As pessoas não gostam de falar assim, eu não vou lá não sinto nada, não vou lá não porque o médico vai achar alguma coisa. Pois é, isso é verdade, é uma frase bem, bem típica. Esse é um contexto que não existe, quer dizer, essa já é a pessoa que é difícil de tratar, porque ela sabe que ela tem um risco de ter alguma coisa, tá devendo no cartório, como se diz por aí, né, fuma, ou tá gordinho, colesterol mais alto, mas ela não quer ir porque ela não quer achar nada. Quer dizer, ela quer achar quando já não tiver mais jeito. Eu falo que a melhor coisa é quando você tem opção. Eu chego para você, Adriana, você tem um problema. Nós podemos fazer isso, isso ou isso. Escolhe que a gente vai abraçar o que for melhor para você. Ou eu chego para você, Adriana, você tem um problema. A medicina não tem o que fazer para você. O que você prefere ouvir? Que tenho que fazer. É isso que a gente busca fazer com os preventivos. Depois que, como diz, a vaca vai pro brejo, é difícil tirar ela do atoleiro. Gente, a gente vai dar mais um giro rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta para falar da Santa Casa de Lorena. Vocês vão ficar de queixo caído com a informação. Daqui a pouquinho a gente volta.
Clínica Barros, há 25 anos, prestando serviço de qualidade na cidade de Guaratinguetá. Oferece serviço completo em otorrinolaringologia, com consultas com especialistas, exame de nasofibrolaringoscopia, fonoaudiologia e tratamento de surdez, estética de face, medicina do sono com exames de polissonografia e tratamento de ronco, centro de diagnóstico gastrointestinal, com exames de endoscopia e colonoscopia, além de equipe de tratamento de obesidade com nutricionista e psicólogo. Agende a sua visita pelos telefones 12 3125 4152, 3125 4837 ou WhatsApp 9 9785 1377. Estúdio Maria Beleza, há 10 anos cultivando saúde e o bem-estar. Terapias capilares e integrativas, o embelezamento dos fios com um novo conceito, uma nova forma de se ver e se amar, pois sabemos que cada cliente é única. Conte com a gente em um ambiente aconchegante e acolhedor, sempre com um bom café. @Maria Beleza, curta e saiba mais sobre o nosso trabalho. Gente, conversando aqui com o cirurgião Dr. Vanderbilt Barros, ele é cirurgião cardiovascular. A gente já falou de vários assuntos ligados ao coração, mas a gente vai ser otimista, não percam essa esperança, porque quando você fala de coração, as pessoas elas sentem aquilo, tem muito disso, né? Você ouve e aquilo fica impregnado em você. Quando a gente opera o coração, muitas vezes, eu já escutei várias vezes, você vai lá, opera o coração, corta o peito, aí depois o paciente depois, os primeiros dias da cirurgia, ele, doutor, tô preocupado. Por quê? Tô escutando meu coração bater. Pô, que bom. Porque agora ele virou vedete, né? Antes, quando você maltratava ele, você não escutava. Agora que você operou, que tá com as pontes novinhas aí, você tá preocupado com ele, tá escutando ele bater, né? Uhum. Então é exatamente isso que você tá falando. Exatamente. Doutor, eu ouvi uma notícia bastante alvissareira, gosto dessa palavra, que na cidade aqui de Lorena, cidade vizinha, Guaratinguetá, e próxima aqui à região do Vale do Paraíba, você que está nos acompanhando agora e mora por aqui, sabe bem da cidade de Lorena, terra das paineiras, das palmeiras, né? Palmeiras. E agora lá vai estar fazendo cirurgias, você é da equipe, né? Da primeira cirurgia cardíaca lá na Santa Casa da cidade de Lorena. Quero que você explique, para e passo, como foi esse processo. E eu como espectadora, tô falando nem como jornalista, como cidadã, eu falei, gente, aplaudi imediatamente, porque é mais um caminho para se salvar vidas, e aqui numa cidade absolutamente bem localizada. Então eu quero que você explique todo esse processo aí para quem está nos acompanhando agora. Foi realmente assim um marco, a princípio de ajuda, né? Visando que a cidade ela não tem uma complexidade emplacada, isso é ela que a gente estava falando no começo, né? Ela não faz esse tipo de procedimento. Sim. Embora a cidade já faça angioplastias. Existe um serviço de hemodinâmica na cidade, privado, mas que faz angioplastias. Porém, muitas vezes a gente se deparava com a situação de alguém infartando, alguém precisando de um socorro imediato, né? Existe socorro de remédios que pode ser feito, mas muitas vezes não é viável, né? Que se faça ou que tenha aquilo disponível de alguma forma. Então começou-se a amadurecer a ideia aí de uma certa ajuda, isto é, de poder usar a estrutura que você tem. Então a Santa Casa de Lorena começou como ela é a grande responsável pelo pronto-socorro da cidade, e aonde chegam-se esses pacientes, com princípio de infarto, né, como se diz, ou já infartando. Então eles começaram a amadurecer um programa que chama-se Programa Infarto Zero. E esse programa é o quê? Essas pessoas chegam no pronto-socorro, passando mal, convênio ou realmente, né, do SUS, havendo os critérios dessa pessoa, né, de que realmente é um infarto, que precisa de um socorro imediato, essa pessoa vai ser submetida a esse cateterismo. Sensacional.
para que seja tratado e que se salve vida. E justamente para que a gente faça o quê? Que tenha 0 de infarto, né? Quer dizer, que aquela pessoa seja socorrida e consiga fazer isso. E a gente sabe que esse programa, né, de resgate via cateterismo, né, angioplastia do coração, ele não anda sozinho, ele anda junto com a cirurgia cardíaca. Então isso aí tem que ser um time, tem que ser uma equipe bem entrosada. Multidisciplinar. Exatamente, porque muitas vezes não é possível que se faça uma angioplastia perfeita ou completa. Então, muitas vezes, tira-se daquela urgência e aquele paciente ele preenche um critério mais cirúrgico do que só tratamento via catéter por stent. Então, através disso aí, a Santa Casa optou por abraçar essa ideia e acabou convidando esse grupo para poder já dar o start nesse tipo de tratamento. Quantos profissionais envolvidos? Tem muita gente, né? Esse número é quase incontável, porque a grande situação da cirurgia cardíaca é essa. Você não conta só com o cirurgião, você não pode contar só com uma pessoa, só com 2. Você precisa realmente de um time que esteja preparado, que esteja orientado, desde o atendente, a enfermagem de sala, enfermeira, banco de sangue, fisioterapia, a UTI, que é um lugar, né, que a gente precisa muito desse respaldo da UTI, a estrutura, parte né, depois de enfermaria, o apartamento. Então é muita gente envolvida que é impossível numerar isso aí, né? Claro que você tem uma equipe base, mas é impossível numerar isso aí. E lá está altamente ávido, estão totalmente abertos a formatar isso aí para que possa ser feito isso lá. Claro que nesse momento, né, foi feita uma cirurgia para que se desse esse início, né, e que o infarto 0 lá já está acontecendo. O pontapé inicial. Já foi. E tem a ver com estrutura, parceria com prefeitura? Essa decisão foi especificamente a administrativa da Santa Casa? Isso tudo tem um relacionamento muito próximo da Santa Casa e juntamente com a prefeitura, né, juntamente com o prefeito Silvinho. Isso aí já está bem arquitetado, né, para que aconteça, e de alguma forma isso aí venha e não volte atrás. É porque provavelmente, né, a equipe que concluiu essa necessidade, ela concluiu embasada numa estatística que conduziu aos profissionais envolvidos que propusessem uma ação imediata para minimizar o impacto, para diminuir o número de pessoas que fossem vítimas ou que morressem sem serem tratadas. Que eu entendo que a maior frustração deve ser essa, para um profissional, por exemplo, do seu gabarito. Muitas vezes você fica realmente... a gente vai pegando um certo casco aí durante a vida, né? Porque a gente não vive só de glória. A gente perde doente. Pois é. E muitas vezes quando você está ali, está pronto, tem estrutura, mas burocraticamente você não pode ajudar, isso dá uma dor, realmente um mal-estar assim, que não tem tamanho, né? Não tem tamanho. Então isso que a gente fala, a gente tem uma estrutura que é privada, onde se faz diagnóstico. Onde que vai fazer o melhor diagnóstico, se precisa de uma ponte ou angioplastia, é no lugar que chama-se hemodinâmica. Então, a nossa grande referência que a gente tem aqui no Vale, né, no Guará, Lorena, que é o Dr. Luiz Heitor. Que é sensacional. Tudo que ele tem de tamanho, que vocês não têm ideia. O Dr. Luiz Heitor, tudo bem que eu não sou muito alta, mas perto dele eu fico anã. Acho que qualquer um fica não perto dele. Ele é ele é fenomenal, né? Ele trabalhou muito tempo em Minas. Ele, o Dr. Gustavo, são excelentes profissionais. Então, assim, isso tudo acaba resvalando muito nele. Na hora que fala infarto, a gente pensa em salvar a vida. Cirurgia cardíaca não salva a vida no infarto agudo. Não dá pra gente operar no infarto agudo. Não? Não, é muito ruim. A chance de você ter complicação e aquilo não dar certo no momento do infarto agudo não é a cirurgia cardíaca. Que isso? As complicações são muito mais altas. Então, ou faz o tratamento medicamentoso, que
é uma aposta, se dá certo ou não, ou se faz já a intervenção através do cateterismo e a gente chama de angioplastia de resgate. Então tudo isso bate muito nele. Então fala assim, eu estou com um paciente, pode, não, mas não dá. É um particular, não tem condição. Então isso tudo bate muito. Então ele é um grande responsável aí que ajudou a dar muito esse start, que abriu os olhos de Lorena para isso, né? Que ele assume muito lá esse laboratório que é a Angiovale, que ele e o Gustavo estão lá o tempo todo. Então isso aí com certeza ajudou muito a isso tudo ser formatado e a necessidade disso acontecer. Uhum. Eu acho que a frustração, ela vem muito daí, né? Porque, por exemplo, tem profissionais como você, o Dr. Luiz Heitor e tantos outros, né? Estou falando, me referenciando a vocês, que são pessoas que eu tenho contato, né, que eu falo mais e que eu já conheço há bastante tempo. A frustração é de exatamente você ter existir a necessidade, porque até para você criar uma estrutura como essa, você não cria do dia para a noite, tanto que agora que isso começa a acontecer muito pelo trabalho que já foi feito lá atrás e fez um diagnóstico de que isso era necessário, mas a frustração é saber que você tem tudo, inclusive profissionais preparados para, e não poder. É aquilo que você falou, né? Você tem toda a chance de salvar a vida de alguém e daí você fica tolhido em função de uma série de outros fatores. Exatamente. Isso é um fator que pesa muito, né? A Santa Casa, hoje de Lorena, ela tem uma estrutura física que só está melhorando. É um lugar de que aparentemente, assim, de tudo que eu vi, de que eu conversei na administração, na pessoa do Gustavo, do Dario, que soube aproveitar essa situação de pandemia e ajustando a parte física, estrutural e deixar positivamente, né? Então, com isso tudo, houve-se essa necessidade. Conseguiu entender que eles têm nas costas dele, né, esse pronto-socorro, que do que eu vi lá também funciona bem interessante, bem bacana mesmo, sabe? É uma situação, não tem nenhuma vivência dentro disso lá, mas parece que funciona bem bacana. Então houve essa proposta deles de a gente conseguir tentar formatar esse tipo de trabalho e que a gente está tentando fazer isso acontecer. Então, na verdade, ele tá novinho ainda. Tá novinho. O processo vai... Exatamente, né? É uma tentativa aí, obviamente tudo muito com o pé no chão, né? Estruturalmente é possível de fazer, tanto que a cirurgia foi feita, foram o que a gente chama de 4 pontos, é uma cirurgia grande, e o paciente foi embora para casa com 5 dias de pós-operatório. Né? Meu então, Deus, assim, que bênção. Isso tudo é devido a toda essa estrutura, tudo. Não tem como botar aqui um peso a mais de um peso, né? Isso tudo aconteceu pelo funcionamento de tudo, tanto estrutural quanto pessoal, de toda a Santa Casa. Quanto mais hospitais credenciados ou não, ou hospitais que tenham a possibilidade de trabalhar nisso, porque a gente ficava muito refém de Taubaté, né? Que é a referência mais do SUS. E daí, para Taubaté atender toda essa região, é praticamente impossível. É porque não existe só isso, né? Ela não atende só a cirurgia cardiovascular. Se fosse um hospital só de cirurgia cardiovascular, daria conta, com certeza ela estaria preparada para isso. Eu não acho que é uma especialidade para se ter em todo hospital. Sim. Né? Porque ele tem um custo elevado, é mão de obra especializada, tudo, e não fica viável. Mas aqui a gente fala no fundo do vale, seria muito interessante ter uma segunda referência. Guará, Cruzeiro... Né? Tem cidades vizinhas. Exatamente, aqui. Né? Aqui no fundo do vale nós somos em torno de 17 municípios. 17 municípios. Né? Então isso aí gera bastante movimento, né? Uhum. Mas se falar, né, que vai ter 2 lugares, vamos botar o SUS aí como uma grande demanda, né? 2 lugares, Guará e Lorena junto, provavelmente isso não fica muito viável. E quem o vê conversando assim, nem imagina que ele dá palestra para o mundo inteiro falando da especialidade dele. Mas cada atividade é nova para você quando você
É como se fosse uma descoberta, um recomeçar a partir dali, num outro ambiente. Como é que funciona? Isso é uma curiosidade mesmo. Sempre é muito bom você ter uma nova oportunidade de mostrar o que... Mostrar não é o que você faz, é você poder ajudar. Né? Nós, como médicos, estamos aqui para ajudar. Eu acho que eu até abraço mais do que eu deveria abraçar. Hoje o tempo está me faltando para eu poder, de tanto que eu quero realmente estar ajudando aquilo a funcionar. E realmente é muito bom quando você tem uma situação de que nascer de novo, né? De você começar uma situação diferente, uma situação nova, positiva, diante de boas intenções, para que aquilo seja possível e principalmente buscando ajudar mais, né? Isto é, nada melhor do que você fazer o que você está preparado para fazer, né? Se você falar assim, olha, lá você vai ter que fazer agora, abrir lá um serviço de parto de alta complexidade. Fiz pouquíssimo parto na minha vida, né? Não tenho, falar assim, olha, eu sou não, de jeito nenhum, vou passar aperto, eu não sei fazer essas coisas não. Vou fazer no aperto, mas não é minha praia. Outra coisa é você realmente começar a fazer o que você está preparado, o que você se empenhou a vida inteira para poder fazer. E o interessante é o próprio poder público também, ele entender que a função dele também passa por isso. Porque fica muita responsabilidade, ela acaba se restringindo, às vezes, ao corpo clínico, mas o poder público assumir para si, e falou assim, chamar para si, né? Se fosse futebol, ia falar até usando na linguagem futebolística, bater a bola no peito, e falar, não, vamos resolver isso, porque esse é um comprometimento até do que eles recebem, porque homem público, ele é funcionário do povo. Mais do que os profissionais da medicina, tanto prefeitos quanto vereadores, deputados e senadores, eles recebem um salário que a gente paga. Então, existir essa contrapartida, ela é uma luz no fim do túnel, porque o que a gente vê muito é essa relação custo-benefício diminuta, né? Que eles poderiam fazer mais e trabalhar mais para dar à população aquilo que a população está devolvendo de forma contínua. Sim, exatamente. Eu acho que essa visão já tem, né, algum tempo que vem sendo amadurecida, né, na cidade de Lorena, pelo que eu estou sentindo, né, e que agora realmente eles... acho que foi obra do destino, né? Que foi acontecendo isso aí. Acho que casaram duas situações importantes. Uma foi a necessidade de se operar um paciente que era, né, do convênio próprio lá da Santa Casa e que ele não tem onde operar, porque o convênio é só de lá. Né? E juntamente ter praticamente toda especialidade à disposição. Então, houve-se esse amadurecimento relativamente rápido para que isso acontecesse. E eu falo rápido mesmo, porque não tinha nada a ver com o serviço público, né? E a partir daí houve-se essa ideia de programar esse infarto zero e fazer esse casamento junto com a Prefeitura, Pronto-Socorro e Santa Casa, no qual o casamento, a princípio, está saindo. Gente, a gente vai dar um giro rápido. Não saiam daí, que quando o Vanderbilt voltar aqui comigo, a gente vai falar de como se prevenir, o que fazer para não infartar. Num mundo louco como esse, existe uma saída para isso. É mega no atendimento, é mega no meu coração, é mega pra toda a família. A Mega Farma é tudo de bom. Aqui tem saúde, bem-estar e confiança, para você aproveitar o melhor da vida. Mega Farma, há 20 anos, cuidando de você. Mega Farma, sua saúde em primeiro lugar. Preço baixo, atendimento humanizado e delivery em toda a região. Laboratório Oswaldo Cruz. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida. E faz a escolha por acolhimento, respeito e confiabilidade. Laboratório Oswaldo Cruz. Sua confiança é a nossa maior conquista. Estamos atendendo no piso superior do Buriti Shopping Guaratinguetá.
Bom, de volta com o médico cirurgião cardiovascular, Dr. Vanderbilt Barros. A gente já falou de vários assuntos ligados ao coração. Já falamos da cidade de Lorena, que agora já fez a primeira cirurgia cardíaca lá em Lorena, tem um infarto zero. Muito legal. Aliás, esse marketing também já é uma cara de que vai dar certo, né? Mas vamos falar de prevenção, né? Porque senão fica muito pessimista. Vamos vender um pouco de otimismo até para que as pessoas que tenham algum dos sintomas que foram elencados por você, elas se sintam mais confortáveis. O que fazer para ter uma vida saudável? Como cuidar bem do nosso coração? Acho que muita gente já mudou, né, Adriana? Assim, hoje as pessoas têm vergonha, às vezes, de falar, na hora que eu tô lá fazendo a consulta, perguntar, mas faz alguma atividade física? Então, a pessoa realmente, ela fica intimidada, sedentário. sabe? Então, assim, hoje, só por essa situação a gente acaba gerando esse certo constrangimento, mas é o que a gente tem que fazer, a gente vê que muita gente realmente já tá ali, não faço, doutor, faço. Então, a atividade física, ela é imperativa. E é imprescindível. Por N motivos. Quais? N motivos, né? Agora há pouco mesmo eu estava fazendo um ultrassom vascular numa pessoa jovem. E a gente estava falando justamente, eu falei assim, mas atividade física? Então, mas minha perna dói. Eu falei, mas eu vou te falar porque dói. Aí coloquei lá no vaso, ela parada, a circulação quase não funciona. A circulação fica muito lenta. E a hora que a gente faz simples movimentação de um dedo do pé, a circulação é ativa. Então, isso aqui é um simples resumo de como é importante você fazer. E a gente não tem nem ideia. Não tem nem ideia. Isso estou falando só de uma atividade de mexer um simples dedão do pé. Então, para isso, para a parte hormonal, para a parte prazerosa, né? A pergunta que a gente escuta muito, o que eu faço de atividade física? Pois é. O que você gostar. Então, acho que, óbvio que existem atividades melhores, né, mais indicadas e menos indicadas, mas quando a pessoa não faz nada, a melhor coisa é começar a fazer o que mais gosta. E muitas vezes uma caminhada, ela é sensacional. E no seu ritmo? Você precisa de um tênis, de uma roupa e mais nada, naquele horário e caminhar. Claro que para isso tudo, né, dependendo aí do que você tem, idade, tudo, sempre vai ser necessário você fazer uma avaliação. Por isso que muitas vezes as academias pedem uma avaliação, liberação do seu médico. Isso também acaba afastando um pouquinho a pessoa da atividade física, né? Porque às vezes a pessoa, fui lá para a academia e me pediu, já não estou muito afim mesmo, agora vou passar no médico, ou pagar uma consulta, não vou. E começa a enrolar. Então tem um lado bom porque ela quer se precaver de que você está bem, de saúde, que não tem o risco de ter nada ali dentro da academia e por aí vai. Mas também muitas vezes acaba afastando a pessoa daquele momento, né? Os hábitos ruins que continuam a ser ruins. Os mesmos. Né? Então, né, um fator fortíssimo que a gente tem é o cigarro, né? Houve-se aí uma queda, né, das pessoas, né, de entre 40 e 60 anos, realmente melhoraram muito o cigarro. Agora a turma nova parece que vem fortalecendo isso de novo. Então está naquela situação meio cíclica, né? Quando se fuma e se tem alguma doença já basal, né, presente, né, como diabetes, por exemplo, eu falo que é uma... Diabetes mata muito também. Eu falo que um próximo tema. Os meus pacientes que fumam e são diabéticos, eu falo que ele é um suicida. Eu falo, olha, vai ficar ruim, vai dar problema. E a hora que der o problema já não vai ter muito o que fazer. Mas aquela velha história, a pessoa ela não vem sentindo nada e se ela, acomoda. Né, ele fica com a cabeça, eu costumo falar o seguinte, o tabagista, ele fica com a cabeça pensada, com a cabeça pesada, né, com a consciência pesada, aquele que, fumar é ruim para a saúde, mas eu gosto tanto. Ele fica ali naquele dilema durante 3, 4, 5 meses, ele fica com aquilo. Depois, na cabeça dele, vem, cara, não me aconteceu nada, não sinto nada, então eu vou continuar fumando. Aí aquilo começa a ser apagado e ele vai. E aquilo passa a ser alguns anos. Daqui a pouco os problemas começam a aparecer. E você sabe que o incrível é que eu não entendo o mecanismo de quem fuma, porque não gosto de cigarro. Mas se você vê aquelas propagandas do cigarro atrás, isso não influenciou em nada as pessoas que fumam. Porque eles colocam cada foto
horrível, assim, de esqueletos e gente que teve câncer. E como que a pessoa, o fumante, aquilo não mexe com a cabeça, né? Será que é porque a gente não fuma e fica mais incomodado com a propaganda? Virou meme, né? Quando começaram a vir nos cigarros, né? Na parte de trás, fumar causa câncer, mostrava traqueostomia, causa impotência e tal. Eu tenho amigos que fumavam, né? E quando eu ia comprar cigarro, falaram assim, não, um cigarro aí e tal. Mas não me dá aquele da impotência não, me dá o do câncer, eu não quero da impotência não. Então, ainda virou meme isso tudo, né? Pois é. Então, é a cabeça, né? Infelizmente, ele faz mal mesmo, né? E tem gente que vai passar a vida inteira e não vai ter uma complicação visível. Vai ter problema de outra forma. Mas uma grande maioria vai pagar o preço por aquilo. E o que é injusto, porque às vezes você começa a ter problema num tempo que você não tem mais para reverter a situação. Quer dizer, você está mais velho, né? Acentua as questões que eram antes, que você lidava com uma certa naturalidade, elas ficam mais acentuadas. Em relação ao aparelho cardiovascular, não tem volta. Mas eu parei de fumar há 20 anos. O mal que ele fez para os vasos, não reverte? Ele é cumulativo. Meu Deus! Ele é cumulativo. Em relação a câncer de pulmão, um dado gira em torno de 20 anos. Parou de fumar, dentro de 20 anos que você parou de fumar, em teoria você ainda pode desenvolver o câncer de pulmão. Não significa que com 25 anos você não possa. Pode também. Só que ainda em 20 anos, você ainda pode. Só que para o sistema cardiovascular, como eu falei, a gente vai envelhecendo e os vasos vão acumulando gordura, vão ficando mais duros. Quando a gente fuma, isso tudo é acelerado. Tudo é acelerado. Mas eu parei de fumar, tudo bem. Só que o cigarro agrediu naquele tempo que você fumou e isso está lá. O estrago que ele faz é ele vai parar de agredir. Em relação a isso, parei de fumar hoje, amanhã você não está sendo mais agredido. Mas o que ficou, ficou. Meu Deus. Então, realmente, por isso que eu falo que não tem volta, né? Às vezes, o grande contexto é esse, que a pessoa tem a vida normal, acha que está tudo bem e vai para frente. Então, o preventivo ele é muito importante. Então, caminhada, alimentação? Alimentação a gente fala o mais saudável possível, né? Hoje em dia, então busca-se mais ainda para as pessoas que são sintomáticas, que já têm, né, alguma manifestação da doença. Qual que é a manifestação? Por exemplo, vai fazer um ultrassom da carótida, que é um marcador indireto que a gente usa para a circulação do coração, né? O melhor exame para o coração, que a gente vê a circulação, é o cateterismo. Né? Então a gente não faz o cateterismo assim, vou fazer só para ver. Não, o ultrassom é mais fácil, né? Mas do coração não tem. Então a gente usa muitas vezes a carótida, que é o vaso que leva o sangue para a cabeça e vê se ele já tem algum acúmulo de placa ou não. E acaba ajudando muita gente a nortear isso aí tudo. Gente, é impressionante, né? Eu vejo pessoas, conheço pessoas que fumam e por mais argumentos que você use, elas são irredutíveis. É como se o cigarro ele promovesse uma lavagem cerebral. Mais ou menos uma analogia, né? Um comparativo. Eu falo que tem um capetinha. Falo assim, quando a pessoa fala assim, ela tem uma coisa muito ruim que aborreceu ela, deixou ela triste. Eu tinha parado de fumar, mas voltei a fumar porque me aconteceu isso, separei do meu marido, da minha mulher, enfim, perdi minha mãe e começa a voltar a fumar. E justamente é isso, a pessoa busca uma justificativa para ela continuar fazendo errado com menos peso na consciência. O mecanismo ele se defende. Mas né? eu falo o seguinte, a conta chega no seu nome. Você pode mudar, mas vai chegar no seu nome, vai chegar para você e não tem como outra pessoa pagar aquela conta. Então não adianta você querer burlar isso aí. Não adianta. Essa consciência, ela é necessária. Até um amadurecimento, porque algumas pessoas elas agem com muita infantilidade diante de situações extremas. Que são perceptíveis, como você está falando. Sim. E muitas vezes também é o contrário, tá, Adriana? Pode parecer maluquice que eu vou falar, mas eu chego lá tendo um paciente de 80, 85 anos de idade. Leva a filha, tá levando, os filhos estão levando, chega aquela comitiva lá no seu consultório. Doutor, você tem que falar para ele parar de fumar. Tá bom. O senhor fuma desde quando? Doutor, eu fumo desde os 10 anos de idade. Não tem nada demais, assim, né? Clinicamente, ele tá bem compensado, não tá botando em risco, não tem sinal de infarto, perdendo a perna, nada demais.
E eu chego e falo assim, tudo bem, você pode querer que seu pai pare de fumar. Mas do que a gente conversou aqui, o cigarro é um grande prazer da vida dele. Se você tirar o cigarro dele agora com 85 anos de idade, ele fuma há 75 anos, em 3 meses ele está morto. O mal que fez... Ele vai deprimir e vai morrer. O mal que tinha que fazer já fez, né? Então muitas vezes eu falo assim, olha, não desestressa com isso, porque isso aí não vai causar o mal dele. Ele vai ter outros problemas, mas isso aí não vai. São algumas pessoas que têm essa condição. É muito genético cada um. Tem uns que têm uma deficiência, né, enzimática, por aí vai, desenvolve doença pulmonar, seja enfisema ou seja um câncer. Tem gente que desenvolve câncer de pâncreas, muito novo, pelo cigarro. Tem gente que faz problema no rim, nas pernas, infarta. Então é muito pulverizado. Você nunca vai saber o que te reserva, né? Esse é o contexto. Tem a minha pessoa apenas uma contrariedade. Não comer gordurinha. Porque qual que é a graça? Aquelas gordurinhas maravilhosas. O grande contexto é a quantidade e de o excesso, você é come. verdade. É o excesso, Nada é. Eu falo que a gente precisa do colesterol. Nós precisamos do colesterol para a gente estar vivo, para a produção de hormônios e tudo. Então, realmente, se você tem um valor de colesterol muito, muito baixo, você não vai viver, você não vai ficar legal, né? Então a gente precisa, tanto que existe o nosso colesterol. O que você não pode realmente é deixar que esse número realmente se aflore. Né? Doutor, obrigada. Prazer revê-lo depois de tanto tempo. E sempre um prazer falar com você. Prazer Ele todo é meu. um dos maiores médicos, não só daqui, tá, gente? Ele é médico, cirurgião cardiovascular. É um dos maiores especialistas na área dele, ó. Nível todo, tá? Não é só no nosso quintal, não. Espero que vocês tenham aproveitado e aprendido um pouco com ele. Dr. Vanderbilt, um abraço. Muito obrigado, Adriana. Obrigado pelo Parabéns convite. aí a vocês todos. Infarte zero na cidade de Lorena, que é uma notícia absolutamente alvissareira. Chique. Obrigada ao nosso diretor Alex Silva e a todos vocês que acompanharam o Rolando um Papo agora na NET, na Claro TV. Estamos todos juntos, eu digo e eu repito, a parceria com vocês me fortalece. Vamos falar agora sobre o novo empreendimento que está chegando em Guaratinguetá. Você deve ter ouvido falar dele. É o Residencial Belvedere, ao lado do bairro Santa Luzia. O condomínio fechado comportaria 24 horas. Possui lazer completo, com piscinas adulto, infantil e playground, quadra recreativa e Praça do Fogo. É praticamente um clube dentro do seu condomínio. No Residencial Belvedere, são 132 casas de 2 andares, com 2 dormitórios, quintal e varanda. Você pode escolher a sua casa direto na planta, com opções de até 94 metros quadrados, com entrada em até 60 vezes e pagamento em até 30 anos, através do programa Casa Verde Amarela, da Caixa Econômica Federal. Para quem quiser saber mais, vá até o estande, localizado na Avenida JK, ao lado do shopping, ou acesse o site residencialbelvedere.com. Clínica Barros, há 25 anos, prestando serviço de qualidade na cidade de Guaratinguetá. Oferece serviço completo em otorrinolaringologia, com consultas com especialistas, exame de nasofibrolaringoscopia, fonoaudiologia e tratamento de surdez, estética de face, medicina do sono com exames de polissonografia e tratamento de ronco, centro de diagnóstico gastrointestinal, com exames de endoscopia e colonoscopia, além de equipe de tratamento de obesidade com nutricionista e psicólogo. Agende a sua visita pelos telefones 12 3125 4152, 3125 4837 ou WhatsApp 9 9785 1377. Estúdio Maria Beleza. Há 10 anos, cultivando saúde e bem-estar. Terapias capilares e integrativas. O embelezamento dos fios com um novo conceito, uma nova forma de se ver e se amar, pois sabemos que cada cliente é única. Conte com a gente em um ambiente aconchegante e acolhedor, sempre com um bom café. @Maria Beleza. Curta e saiba mais sobre nosso trabalho. É mega no atendimento, é mega no meu coração. É mega pra toda a família. A Mega Farma é tudo de bom. Aqui tem saúde, bem-estar e confiança.
para você aproveitar o melhor da vida. Mega Farma, há 20 anos, cuidando de você. Mega Farma, sua saúde em primeiro lugar. Preço baixo, atendimento humanizado e delivery em toda a região. Laboratório Oswaldo Cruz. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida. E faz a escolha por acolhimento, respeito e confiabilidade. Laboratório Oswaldo Cruz. Sua confiança é a nossa maior conquista. Estamos atendendo no piso superior do Buriti Shopping Guaratinguetá.